Você e eu e muitas pessoas por aí fazem sim isso. Olham para o celular, pega ali, desbloqueia, só fica passando a tela sem motivo nenhum, né? E, cara, por que a gente faz isso, né? Se a gente for parar para ver, hoje em dia é muito comum isso acontecer. Mas a ideia desse vídeo, a ideia de falar um pouco disso aqui no canal, não é só ser mais um vídeo que vai falar, nossa, você tem que maneirar seu uso em telas e tal e tudo mais. Pelo contrário, a ideia é a gente refletir um pouco sobre o porquê que a gente faz isso. Por que que a gente vai lá e mesmo quando tá sem fazer nada e não precisa fazer alguma coisa no celular, a gente pega, tira do bolso, às vezes desbloqueia, fica rolando a tela sem propósito nenhum, né? Sei lá, pode ter vários motivos, mas eu vou falar um pouco do que eu vi esses dias, que eu me percebi fazendo, que eu vi outras pessoas fazendo e alguns vídeos que eu assisti essa semana também, para você que gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo no canal, tá? Então, esses dias eu percebi um pouco disso, né? Quando eu vou gravar um vídeo do canal, eu faço duas coisas. Primeiro, eu dou uma olhada nos comportamentos que eu tô tendo ou pessoas ao meu redor estão tendo, né? Não é que eu fico observando e julgando as pessoas, mas é uma coisa minha. Eu consigo observar facilmente o comportamento das pessoas, como muitas pessoas também têm esse hábito. Então você olha, você, nossa, por que a pessoa está fazendo isso, né? E eu já fico refletindo o que que gerou aquele comportamento, né? De onde que ela veio. Aqui em São Paulo isso é muito fácil de fazer porque tem muita pessoa, né? Então você está num lugar, você vai e fica numa lanchonete, você olha, tem um monte de comportamento acontecendo. E é um hábito meu, né? É instintivo, eu fiz isso a vida inteira. E aí, eu também vejo alguns vídeos sobre o assunto. Então, às vezes eu faço as duas coisas, ou às vezes eu faço o contrário. Eu primeiro vejo o vídeo e começo a observar o que eu vi nesse vídeo ao meu redor, né? E observando a mim mesmo, eu percebi ali que muitas das vezes o tédio, a hora que você está sem fazer nada, ela acaba sendo um momento que você pega o celular para fazer nada também. Olha que louco isso, né? Então, eu fiz exatamente isso essa semana. E eu percebi, porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você perceber, né? Eu peguei ali o celular, eu abri, olhei a tela, não abri nenhum aplicativo, eu só vi, só passei assim a tela, os aplicativos, né? E fechei de novo. Não tinha mensagem no WhatsApp, eu não abri o Instagram para poder ver o feed ali, eu não abri o YouTube para poder procurar algum vídeo, só fiz isso e fechei. Falei, caramba, mano, é um negócio que não tem explicação. Você faz porque faz, né? E como eu falei, eu vejo alguns vídeos, muitos falam que esse comportamento nosso de abrir o celular por nada, ele está muito associado à falta de lidar com o tédio. E aí, o que isso pode nos trazer, né? Poxa, que tédio é esse, né? Muitas vezes, que eu estava pensando esses dias também, né, e vendo conteúdos, a palavra tédio, ela é associada, cara, com uma coisa ruim. Estou entediado. Então, nossa, tô assim, tô entediado, tô sem fazer nada. Sendo que já tem muitos estudos que dizem que o tédio ele é necessário. Por quê? Muitas das vezes o tédio, que é um momento que você fica sem fazer nada, é um momento que a sua mente ela funciona diferente. Você não está concentrado e colocando toda a sua atenção e energia mental em alguma coisa para você fazer. Você está simplesmente ali, filosofando, existindo, vamos dizer assim, né? Vou usar essas palavras como exemplo, mas não é ao pé da letra. Então você está ali, tá? E hoje em dia, pra você ter uma ideia, principalmente aqui em São Paulo, cara, como eu tô numa cidade grande, aqui é movimento o tempo todo. Então tá cada vez mais difícil a pessoa ficar sem fazer nada por um tempo e ela se conformar com isso. A gente vive também um resquício das épocas dos anos anteriores, onde foi muito forçada aquela ideia de produtividade, que o seu tempo tem que render muito. Eu não sei como é que é na sua cidade, onde você vive, os comportamentos da região onde você está, mas aqui em São Paulo isso foi levado muito ao pé da letra. Então a gente foi muito bombardeado, seja no trabalho, na internet, em palestras, em conteúdos, né, com essa ideia de que você tem que ser produtivo o tempo todo. Então, muitas das pessoas aqui acabaram criando até, para você ter uma ideia, uma culpa nos momentos que está sem fazer nada. Então, isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, eu estou gravando um vídeo aqui num parque aqui em São Paulo, onde é um silêncio a maior parte do dia. Tem barulho, tem um caminhão ali, um canteiro de obras que está sendo feito ali, que estão arrumando aqui o parque. Só que, na maioria das vezes, esse parque aqui é um silêncio comum. É um parque muito... esse parque aqui, o Parque da Água Branca, não vou me estender, mas só para você entender, ele era uma fazenda, há muitas décadas atrás. E muito desse ar de fazenda continua aqui. Então, é um parque que você vê muitas árvores plantadas ali aleatórias, você vê o cantar de pássaros aqui. Então, parece que você está até no interior, tá? E esse tipo de situação, você estar em um lugar onde tem silêncio, está cada vez mais raro por aqui. E aí as pessoas buscam isso cada vez menos. Então, quando a pessoa está sem fazer nada, a primeira atitude dela acaba sendo buscar alguma coisa, porque ela tem uma culpa desse momento que ela está sem fazer nada. Eu até gravei um vídeo esses dias no canal, um tempo atrás, falando sobre a culpa que nós temos, né, de descansar.
E infelizmente, a geração nossa, não sei quantos anos você tem, eu tenho 34, mas a minha geração foi muito bombardeada na juventude dessa questão de você ter que produzir o tempo todo. E aí quando você está entediado, você vai buscando uma coisa para fazer. E essa coisa para fazer, que está mais acessível o tempo todo, é justamente isso aqui. Então você vê que uma coisa puxa a outra, eu vi que isso é muito consecutivo, muito comum hoje em dia. Você tá lá sem fazer nada, o que você vai buscar fazer? Porque você não pode ficar sem fazer nada. Você vai lá e tira o celular do bolso. E às vezes você não vai fazer nada com ele. Você pega só para você aliviar essa tensão mental que você tem de estar sem fazer nada por um tempo. Muito louco isso, né? Então, como eu falei, a ideia desse vídeo não é falar para você, nossa, maneira, porque a gente já sabe. Isso já está sendo bombardeado há muito tempo. Só que antes de você querer fazer alguma coisa, esse tédio, esse comportamento do dia é o que faz você fazer a outra atitude, entende? E aquela coisa, pode ser que esse vídeo te ajude, pode ser que você despreze também, mas uma coisa que eu costumei me aproveitar nos últimos tempos, e alguns amigos eu conversando, né, o ciclo de amizades, é aquela questão de você começar a trazer de volta esse tédio que é bom, sabe? Como é que esse tédio que é bom? É você se contentar em ficar sem fazer nada, nem que seja por alguns minutos. É muito difícil nos dias de hoje, a galera da minha idade, o ciclo de amizades que eu tenho, a gente ficar com um minuto, ou dois, ou até cinco, ou até um minuto, que é o mínimo possível, sem fazer nada e ficar tranquilo com isso. Nossa, é muito treta, cara, é muito difícil. Então eu tô aqui no parque. Se eu ficasse sem gravar o vídeo e ficar assim, ó, antigamente, antes de eu começar a criar esse hábito, eu ia ficar assim olhando para o nada, eu ia começar a ficar incomodado, ia gerar aquela ansiedade, porque a gente está sempre fazendo muita coisa o tempo todo. Eu comecei a fazer isso aos poucos e agora dá para eu ficar observando ali um pouco das árvores, um pouco ali do chão, um pouco do céu, um pouco das construções que tem aqui, entende? Tem algumas coisas aqui que eu fico observando. Isso foi até um comportamento que eu fazendo terapia um tempo atrás, me indicaram a fazer, olha, está se sentindo um pouco ansioso, inquieto, observa as coisas ao seu redor, as texturas, peguem alguma coisa, sabe? Vê a textura da camiseta, do tênis, observa a árvore, observa alguma coisa ali se movendo ali na natureza. Isso ajudou muito. Então, claro, estou falando um pouco da minha experiência, mas cada um vai ter a sua. Só que assim, a ideia é trazer uma reflexão para a gente. A pergunta que fica é, será que a gente pega no celular porque virou um hábito que a gente não consegue evitar? Ou será que é um hábito que a gente até consegue parar de fazer, até consegue evitar, mas tem alguma coisa por trás desse hábito que está direcionando a gente para isso? Será que é isso? Será que tem uma coisa puxando a outra? Será que a gente está sempre tendo que ficar informado o tempo todo e vendo as notificações? Ou será que até quando não tem nada acontecendo, a gente se sente obrigado a fazer isso? Entende? Então é uma reflexão. Pode ser que esse vídeo te ajude, pode ser que esse vídeo te traga algum outro pensamento que não tem nada a ver com esse, mas a ideia é a gente compartilhar um pouco dessa informação. O que você acha? Coloca a sua opinião aqui, se você acha que isso faz sentido, se isso já aconteceu com você também, e a gente conversa um pouco aí nos comentários, tá bom? Por hoje é isso, aguardo você no próximo vídeo, fica por aí para acompanhar, beleza? E é isso, eu só estava pensando alto. Tamo junto.